Aí você me pergunta, quando é que você sabe que aquele problema ele não está mais latente? Quando você se despede dele. Pensar no problema, saber que ocorreu, vai ficar para sempre. Tudo que marca positivamente e negativamente fica literalmente marcado. Mas você sente que você está liberta quando o que ocorreu não desperta mais nenhum tipo de sentimento. Lembra que eu falei para vocês que quando alguém me perguntava sobre o que tinha ocorrido, porque foram 9 anos construindo um nome dentro do bairro, construindo uma carreira, fazendo atendimentos de excelência, porque eu sempre gosto de fazer o meu melhor. E toda vez que alguém me perguntava, a gente parecia que voltava. Eu tinha muita raiva, era um sentimento que eu não conseguia entender. E aí depois que realmente eu me despedi do problema, ele ficou tão mais leve, eu nunca vou esquecer do que ocorreu. Mas ele realmente, eu não alimento mais ele da forma que eu alimentava o sentimento ruim. Eu libertei. Eu me libertei, eu me despedi. Então, não desperta mais nada quando eu falo. Eu entendi que eu tinha que passar por aquilo, eu não sei porquê, mas eu passei. E eu vou dizer para vocês que hoje a minha história é diferente porque aquilo que eu passei me fortaleceu. Não que eu desejasse que aquilo tivesse acontecido, pelo contrário, eu tinha programado, eu tinha me organizado tudo para que aquele espaço fosse o meu futuro. Só que às vezes a gente faz planos e Deus faz outro plano e nós não sabemos como conectar dessa forma. Deus, o universo faz outros planos. Então, para mim, aquilo ali era que eu ia levar para minha vida toda. Só que se eu tivesse continuado com o meu consultório, provavelmente eu não hoje estaria aqui com vocês. Eu não poderia estar fazendo, porque eu estava tão focada naquela época no consultório e foi todo um trabalho muito legal que eu fiz lá, que realmente eu não tinha pretensão de parar. E hoje, olha aqui, eu estou aqui com vocês, eu estou vivendo um outro momento da minha vida, mas se eu tivesse ainda, faz sentido que se eu tivesse ainda até hoje remoendo o que aconteceu, com sentimentos negativos em relação às pessoas que me magoaram, as pessoas que fizeram todo um plano, acabar com o plano que eu tinha para minha vida, que eu tinha organizado. E faz sentido se eu estivesse ainda remoendo aquilo, provavelmente não estaria hoje conversando com vocês, porque estava muito pesado. Eu não tinha mais força, eu não tinha alegria. Como é que eu poderia estar ajudando vocês se eu estava nem conseguindo me ajudar? Mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir, porque me faltava força, me faltava ânimo. E aí, quando eu comecei a me despedir e comecei a olhar para frente, parece que, sabe, que as coisas clareiam. Sabe aquele céu que quando você olha, tá cheio de nuvem pesada e você fala, meu Deus, agora vai chover. Mas aí você olha de novo. E antigamente, eu lembro quando eu era pequena, quando eu queria ir à praia, às vezes o tempo estava meio nubladinho, eu desenhava um sol. Não sei se vocês pegaram essa época, eu desenhava um sol na areia, na terra, onde tivesse. E aí parecia que de repente o tempo ia abrindo. Então, é dessa forma, é meio lúdico, mas é dessa forma que parecia o que aconteceu. O horizonte para mim abriu de uma forma de falar assim, gente, chega, acabou. Aquilo já passou. E aí quando eu comecei a entender isso, o meu organismo, meus hormônios começaram a equilibrar. O meu humor começou a melhorar. A serotonina, ela começou a dar uma equilibrada, porque eu estava sempre em baixa. E aí eu falava, não, eu posso mais. Aí eu comecei a despertar sentimentos positivos. Eu comecei a liberar neuroquímicos dentro do meu córtex de uma forma tão maravilhosa que eu comecei a me empoderar. Eu posso
eu quero, eu vou atrás do que eu quero, do que eu acredito. E aí eu comecei a estudar. Eu já tinha minha faculdade, já tinha minha pós-graduação, mas primeiro eu experimentei o coaching como paciente. Aí depois, sim, eu fui ter a minha formação. Então eu me formei, comecei a trabalhar PNL, comecei a trabalhar neurolinguística, então comecei a ver outros horizontes começaram a se abrir. Porque aquele problema que me pontuava naquele momento, porque os problemas às vezes a gente é tendencioso do ser humano, os problemas mais próximos, às vezes a gente lembra dos mais próximos e acaba arquivando alguns problemas do passado. Então, eu tive outras coisas no passado que me seguravam, mas como ficou muito latente essa perda, porque eu fiz uma construção e de repente ruiu tudo, eu fiquei com aquilo me pesou. E aí depois eu comecei a ver, eu falei, não, vou desconstruir isso. Eu vou conseguir reerguer. Porque se eu conseguir uma vez, eu vou conseguir de novo. Se eu estudei uma vez, se eu tive um consultório uma vez, eu vou construir de novo. Porque eu tenho essa capacidade, eu fiz uma vez. E aí, nossa, meninas, outra vida se abriu. Outro horizonte. Eu olhava as coisas com perspectivas diferentes. Eu libertei as meninas que me consumiam. Eu sempre que eu pensava nelas, eu pensava de uma forma muita mágoa. E hoje eu tive, né, com uma delas. E o sentimento que eu tenho hoje por elas, eu só tive com uma, é de perguntar por quê. Mas não de uma forma agressiva como eu estava. E entender, tá? As pessoas fazem, às vezes nos magoam e às vezes a intenção não é nem nos magoar, faz sentido? E na verdade elas não que elas quisessem me preservar, seria uma mentira. Mas na verdade elas viam uma coisa tão legal que acontecia lá no consultório, era muita gente, e que elas fizeram da maneira errada para ter as mesmas coisas que poderíamos estar juntas conquistando. E aí para mim fez sentido, de que elas não queriam me machucar. Elas queriam ter aquele espaço cheio, aquela convivência, aquela harmonia, e que tinha sido uma construção. Tudo na vida é uma construção, nada acontece do dia para a noite, faz sentido? Mas eu demorei a entender, porque para mim era pessoal. Então eu não conseguia fazer, não tinha sentido. Poxa, eu que coloquei, mas depois eu vi que não. Elas queriam era construir uma história em cima da história que já estava construída, vamos dizer assim. E aí eu falei, acabou. Então hoje eu me sinto liberta desse problema que me segurou 5 longos anos. Porque para mim fez sentido que se eu me libertasse do meu problema, eu poderia vislumbrar coisas maiores. E como eu falei para vocês desde a primeira sessão, eu vislumbrei vocês, eu coloquei no meu coração que eu teria 30 mulheres. E Deus fez muito mais. Eram 30, nossa, já tivemos 180. E quando você libera o perdão, o seu córtex cerebral ele fica maravilhado. As sinapses, elas fazem transmissões maravilhosas. Você não sabe o que acontece dentro da sua cabeça, dentro do seu corpo. Tudo muda. Tudo se transforma. E as possibilidades, elas ficam muito maiores. E você? O que te segura? O que te aprisiona? O que te faz perder energia?
faz você não conseguir ir adiante. O que faz você paralisar, como eu fiquei paralisada. O que ainda está faltando para você desapegar, para você se libertar e viver um novo momento, para você perder seu peso, para você conseguir focar na sua academia, para você conseguir focar numa qualidade de vida em relação à alimentação, a melhorar esse metabolismo, porque assim, é um conjunto de fatores que vocês vão ter que fazer passo a passo, com muito foco, com muita determinação, para vocês realmente alcançarem. Como todo mundo. Quem conseguiu ir adiante, quem consegue... Normalmente, eu vou falar 90% é porque fez um pouquinho a mais, se esforçou um pouquinho a mais, foi um pouquinho além. Quando você compara com um atleta, você fala, caramba, ele conseguiu. É porque ele foi além, ele foi na exaustão, ele foi ali no seu melhor. E sempre um treinador, alguém que está orientando, sempre pedindo mais. Porque dá para ir mais, dá para focar mais, dá para ter uma qualidade de vida, mas poder se divertir, poder ir para festa, poder estar com pessoas, dá. Mas o que você quer para sua vida? Por que você não está conseguindo focar na sua dieta? Por que você se auto-sabota? Por que você tem gasto energia com coisas que não deveria estar gastando tanto? Está puxando a sua energia. O que tem puxado a sua energia? É o presente? É o passado? Porque o futuro não dá para gastar energia, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente sabe o que a gente está vivendo hoje, e a gente sabe o que a gente já viveu. O futuro, literalmente, estamos em construção, mas não sabemos o que vai acontecer. Então, o trabalho de hoje, do nossa sessão, é você refletir sobre o que te aprisiona, o que está tirando a sua energia para que você possa focar no que realmente você precisa, o que você precisa fazer hoje para que realmente você possa vislumbrar coisas maiores, você possa perder os seus 20 quilos, 30 quilos, 5 quilos. Independente de quanto você precise estar perdendo, você precisa estar equilibrada. Seu hormônio tem que estar equilibrado, você tem que estar com um humor mais equilibrado, sua paciência. É um conjunto, porque quando você está impaciente, você está mal-humorada, você gera ansiedade, a ansiedade gera vontade de comer, pronto, acabou, autossabotagem. Faz sentido? Então, pense, meninas, hoje eu contei uma história minha pontual, mas depois eu vou passar, que vai ser o último, algo que... Isso que eu contei para vocês é o mais recente, né? O que aconteceu, que eu sabia que estava acontecendo, porque realmente foi um fato que marcou muito a minha vida. Mas teve um outro fato que eu nem sabia que tinha marcado tanto a minha vida. E através desse desapego, dessa liberação de perdão, eu comecei a pensar na minha vida de uma outra forma. E aí, eu vou mostrar para vocês como essa libertação foi puxando uma coisa lá de quando eu era pequena. Tá bom? Pense, meninas. O que tá te aprisionando? O que tá fazendo você sair do foco da sua dieta? Não adianta. Você tá querendo, mas alguma coisa, se você não tá conseguindo, é porque alguma coisa tá bloqueando. Algum foco, alguém tá puxando, alguma coisa que aconteceu
Ou a sua falta de organização. Porque às vezes você não consegue se organizar. Porque para você estar focada, você tem que estar organizada. Eu não tenho nada no meu passado, nem no meu presente que tire o meu foco. Olhe em volta. Como é que está ao seu redor? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu guarda-roupa? Tudo isso reflete. Tudo isso reflete o que a gente está passando. Não somente, às vezes, tem gente que você vê belíssima na rua e quando você entra no ambiente que a pessoa realmente vive, você vê a pessoa bela por fora, porque ela está tentando melhorar, mas quando você entra no ambiente dela, você vê que aquilo que ela está passando não é real. E aí, às vezes, na desorganização, na falta do planejamento, tá a questão. É ali que tá puxando essa energia. Pense nisso, tá bom?